Legal, pessoal. Então, nós já instalamos o agente na estação de trabalho, no servidor, enfim, da forma que você quiser, ele já está listado aqui, mas vocês vão perceber que ele não está protegido, não tem nada habilitado. Qual que é o próximo passo? Então, instalei todos os meus agentes em todas as máquinas, e aí eu vou criar o plano de proteção. Então, eu vou em gerenciamento, em planos de proteção, e aí eu vou determinar o que eu quero de plano de proteção. Tá? Nós temos vários criados aqui, não vem o caso, vamos fazer um do zero para que vocês possam entender como funciona. Então, criar plano, vou alterar esse nome aqui, nos vídeos do Acorp Cloud, dou um OK. E vou adicionar os dispositivos. Por que eu primeiro vou adicionar os dispositivos? Porque dependendo do que tem dentro de cada dispositivo, eu vou ter outras opções, por exemplo, em backup. Hoje ele lista de forma genérica a máquina inteira, discos e volumes, arquivos e pastas, a ISQL, Exchange, SXI e o estado do sistema. Mas se eu tiver uma máquina com outras funcionalidades, eu vou ver essas funcionalidades listadas aí, né? Então, primeiro eu vou adicionar o dispositivo aqui, ou todos que eu quiser. Está disponível aqui o Win 10.2. Vou adicionar ele. Ele vai ler a máquina ou ler as máquinas. E aí me trará os resultados disponíveis para essa máquina, né? Eu vou usar a máquina inteira. Vou selecionar o armazenamento em nuvem aqui, Cloud Storage, mas poderia adicionar um local. E aí o local pode ser uma pasta compartilhada, uma pasta local, enfim. Consigo trabalhar de diversas formas. Só no barra barra, por exemplo, tendo as permissões necessárias, eu vou conseguir alcançar essa pasta, né? Então não vamos fazer na pasta local aqui, vou fazer no Cloud Storage. Vou determinar qual horário que eu quero que isso aconteça. Então nunca é bom no meio do dia, né? Então vamos fazer umas 19h30 aqui, pessoal, né? E posso também alterar aqui as possibilidades de backup, né? Eu sempre esqueço aqui de alterar o horário, por isso que eu faço antes, pessoal. Mas aqui eu posso determinar que eu quero um backup sempre completo, completo semanal, incremental diário, o clássico, que é o mensal completo, semanal diferencial e o diário incremental. Então nós podemos determinar esse aqui, que é o mais comum, né? Um backup completo a cada mês às 23 horas, ele mudou o horário, né? Um backup diferencial aos sábados às 23 e um backup incremental de segunda a sexta às 23. Eu posso também alterar isso, né? Então, por exemplo, com backup completo, eu quero que seja mais tarde, vamos dizer, ou mais cedo, como vocês preferirem. Eu quero que ele rode a 1 da manhã. O backup diferencial pode ser no sábado, por exemplo, contando que a empresa não vai estar trabalhando. Vamos colocar às 10 da manhã. E o diário, sim, eu vou manter às 23, porque eu tenho certeza de que nada mais está acontecendo no meu ambiente. Então, concluído, quanto tempo eu vou reter esses backups? Quanto tempo eu vou manter esses caras? Então, eu quero o completo a cada 6 meses, está bom. 6 meses está bom. Diferencial a cada 7 semanas. Incremental a cada 7 dias. Então, dá uma janela boa de backups aqui. Claro que se eu tiver necessidade de reter isso durante mais tempo, eu posso selecionar aqui anos, por exemplo, e mudar todas as minhas retenções. Então, eu vou deixar da forma que está. Posso criptografar ou não isso. Vou optar por não criptografar, mas lembrando que uma vez que você criptografou esse backup, você tem que lembrar a senha, porque na hora de fazer o restore, ele vai pedir essa senha, ele vai te perguntar sobre isso. Se você não tiver a senha, você não tem o backup, você não tem o restore, tá? E não existe nenhuma forma de recuperar isso sem a senha, pessoal. Backup de aplicações, no caso essa máquina não tem SQL, nem Exchange, nem AD, nem banco de dados Oracle e nem cPanel. Então,
Vou deixar aqui desabilitado. E se eu quiser alterar alguma opção de backup, eu posso vir aqui e fazer as alterações de agendamentos, de alertas, do tipo de backups, como vai funcionar o semanal, quando começa e assim por diante. Habitualmente eu não faço essas alterações. Então, clico aqui. Feito o backup, vamos ver a proteção, vamos entender a proteção. Então, você tem um poderoso antivírus aqui e você pode determinar todas essas funcionalidades, né? Então, o Active Protection, que ele tem a capacidade de proteger a máquina enquanto as aplicações estão rodando, né? Vai ser em tempo real, vamos dizer, você clicou num link, ele bloqueia porque era um link malicioso, você tentou abrir um arquivo, ele já bloqueia porque era um arquivo malicioso, né? Então, o Active Protection, e aí ele vai voltar o arquivo usando o cache que está, mas eu também tenho outras opções, né? Notificar um problema, interromper o processo, reverter usando o cache. Então aqui tem um anti-malware avançado que vai trazer para dentro da máquina os componentes de inteligência artificial, machine learning, sandbox. Por quê? Porque habitualmente esses componentes estão na nuvem da própria Acronis. Então toda a gestão, toda a leitura vai ser executada online na nuvem. Essa parte de segurança avançada, como vocês podem ver aqui, é um licenciamento que é feito à parte e ele traz para dentro da máquina os mecanismos que normalmente estarão na nuvem quando você pensa nesse antivírus. É importante destacar que você pode usar tranquilamente sem o anti-malware avançado, você não vai ter prejuízo, lentidão, deixar de ter as assinaturas, nada disso. Né? A diferença é que se você tem uma máquina que não tem um acesso à internet constantemente, é interessante você ter a parte de segurança avançada, por quê? Porque você internaliza todos esses processos. E aí essa máquina, conforme estiver em trânsito, ela estará protegida o tempo todo. Pô, Luiz, mas se a máquina estiver em trânsito e não estiver avançada, ela vai estar desprotegida? Não. O que vai acontecer é que todas as vezes que ela verificar uma atividade suspeita, ela vai bloquear isso, colocar na quarentena e quando ela estiver online, ela vai aplicar lá para os mecanismos de detecção na nuvem da Acronis e aí sim você vai ter o resultado positivo ou negativo, ok? Então, seguindo aqui, a parte de agendamento de verificação. Então, verificação rápida, quando vai acontecer? Vai ser todo dia, hora do almoço, meio-dia, meio-dia e 30, vamos colocar aqui meio-dia e 30, que é uma média entre quem sai e quem volta, por exemplo, né? Mas ele não deixou, então tem que ser fechadinho o horário aqui, meio-dia, né? Condições de início, eu posso determinar que vai acordar do modo suspensão, vai rodar somente se o usuário estiver ocioso e assim por diante. Aqui quem determina é mesmo o administrador que conhece o seu pessoal, né? Então vou dar feito aqui. Aí a verificação completa, mesmo esquema. Venho para cá, vou rodar ela às 17 horas, por exemplo, todas as sextas-feiras. Eu particularmente prefiro as quartas, então às quartas-feiras. E ainda assim, as condições de início são as mesmas, né? Feito aqui e já configurei as minhas verificações, né? Alguma exclusão? Quero excluir algum problema, algum processo, alguma pasta, aquele arquivinho do ERP que é sempre detectado, um executável que faz parte de algum dos programas desenvolvidos pela própria empresa. Posso colocar aqui como confiável sim e posso bloquear outros tipos de arquivo se eu achar necessário, através de hash e de processos. Tá? Aqui eu não vou mexer. Então, essa parte de antivírus está ok. Vou usar a filtragem de URL. O que é filtragem de URL? A filtragem de URL é um adicional, e vocês vão aqui verificar que é um adicional de segurança. Todas as vezes que eu ver essa setinha verde, é um adicional, que eu vou ter um licenciamento separado. Ele serve para quê? Para filtrar, né, os sites que os seus usuários ou que os usuários do seu cliente poderão ver, né? Então, primeira ação, né? Se eu ver, ou seja, clicar e entrar num site malicioso, o que eu devo fazer, né? Eu vou perguntar para o usuário o que eu devo fazer.
eu prefiro sempre bloquear o site malicioso. Muitas vezes nós, como usuários, a gente lê a mensagem, já dá um ok e nem prestou atenção na verdade que é aquilo. É importante nós protegermos a empresa, é importante nós protegermos o cliente. E aí sim, nós vamos categorizar aqui. São 44 categorias, indo de propaganda até proxies web. Eu posso determinar o que esse usuário vai conseguir ver na internet ou não. Então, jogos eu não vou permitir, jogos de azar também não, a parte de hacking também não, downloads ilegais, torrent, etc. não, conteúdo adulto também não, a parte de pornografia não, a parte de suicídio, não, enfim, proxy web, se o cara quiser, por exemplo, vazar o meu firewall e tentar instalar um programa de proxy, também não. Então, vou negar aqui, são exemplos, tá, pessoal? Cada um gerencia isso da forma que achar mais interessante. Então, ele vai me informar que eu tenho 8 categorias negadas e 36 permitidas. Se eu quiser colocar alguma coisa na exclusão, eu posso colocar como confiável ou bloqueado, tanto faz. E aí eu vou seguir aqui. Para a gestão do Microsoft Defender, do Firewall e do Microsoft Security Essentials. Esses caras aqui, eles são adicionais da segurança avançada e você utiliza eles quando você tem uma ferramenta de gerenciamento Microsoft, o SCCOM, por exemplo, que precisa dessas engines habilitadas para fazer lá o trabalho deles. Então, se você trabalha com isso, se você utiliza essa ferramenta da Microsoft, você pode fazer a gestão por aqui, ok? A parte de avaliação de vulnerabilidades, então, para Linux, Windows e macOS, né, ele vai verificar todas as vulnerabilidades de acordo com o CVE. Eu posso habilitar ou desabilitar o que eu achar necessário, né? A parte de produtos de terceiros, ou seja, softwares que identifiquem vulnerabilidades no Windows, ou melhor, softwares instalados no Windows que tenham vulnerabilidades podem ser detectados também para macOS, mas não acontece para o Linux, tá? Se você clicar aqui, você consegue ver todos os produtos com suporte. E aí, quando eu faço essa verificação, né? Quando eu vou lá no CVE e faço a verificação para entender o que eu tenho de vulnerabilidade dentro das estações ou dos computadores ou dos servidores que estão listados aqui, né? Às 10h25 de domingo a sábado, eu prefiro fazer às 11 talvez, né? Porque eu deixei lá o antivírus meio-dia e meio ou meio-dia, faço isso às 11, que não é pesado, não preciso fazer domingo, não preciso fazer sábado, eu posso fazer segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então, feito aqui. E aí eu vou passar para o gerenciamento de patches. E aí o gerenciamento de patches ele é voltado, né, para o Windows, para a Microsoft, na verdade. Ele também é um adicional, só que nesse caso ele é um adicional de gerenciamento avançado e eu defino quais os tipos de atualização que eu quero que ele verifique. Se eu quero atualizações de terceiros, só as importantes, secundárias ou atualizações de produtos específicos, aí eu posso selecionar os produtos. Vamos deixar só as importantes aqui. Qual o horário? Quando ele vai fazer isso? Às 2h20 da segunda-feira? Não, vamos fazer na terça. Vamos deixar as duas, pode ser às 2 horas também. Então, eu fiz segunda, quarta e sexta, vulnerabilidades, faço terça e quinta, aqui a correção de patches, né? Quando eu quero reinicializar após uma atualização? Nunca, nunca. Melhor nós não termos surpresa, tá, pessoal? Óbvio, mais uma vez, isso são sugestões, né? Você vai trabalhar da forma que você está mais confortável para gerenciar, da forma que você está mais acostumado ou de acordo com o SOC, então, enfim, de alguma regra de conformidade, compliance que você achar necessário. Então, aqui, 14 horas. Feito. Prevenção contra a perda de dados, não vou utilizar nesse momento. E aí a recuperação de desastres, se eu estivesse trabalhando com servidores, eu poderia habilitar a recuperação de desastres, mas é um tópico mais complexo e nós vamos falar num próximo momento. Concluí tudo, simplesmente eu
clico em criar, ele vai exibir aqui as cotas de serviço que precisam estar disponíveis, eu vou confirmar, ele vai aplicar esse plano no dispositivo. Ele faz essa otimização e aí já mostra que o dispositivo aqui, ou os dispositivos estão com todas as características habilitadas. Em alguns instantes, isso deve ser aplicado na minha máquina virtual, né? Eu vou perceber que aqui já mudou. Então, tenho os módulos de proteção habilitados e ele vai implementar daqui a pouco o antivírus e tudo mais. Então, vocês viram como é rápido. Feito isso, nós concluímos por aqui, né? Só para mostrar para vocês um detalhe, vocês vão perceber que o status aqui mudou para backup agendado, por exemplo. Nunca foi feito. Quando ele será feito? Dia 17 de janeiro, né, às 23h03. E o plano, eu chamei o plano de vídeo de Acorp, que são esses tutoriais que nós estamos desenvolvendo para vocês. E é isso aí, pessoal. Até o próximo.